E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a este canal Coleção Paralela, eu sou o Rodrigo. Ali está o esfuziante mestre do terror, sempre presente nesse canal, sempre confiante e rabugento. E a gente vai falar hoje de uma leiturinha básica que eu fiz nos últimos tempos. Batman. Quem acompanhou aí viu que há um tempinho atrás eu fiz umas aquisições aí, umas trocas. Adquiri algumas edições deste Batman, do Batman, eu acho que é a terceira série da Abril, em que ela publicou em formato americano. Se não me engano o pessoal aí que realmente entende do riscado, se eu tô falando errado pode me corrigir aí nos comentários, explicar, não, essa não é a terceira série, não sei. Mas eu tô com a impressão de que é o da terceira série, mas não importa. A questão fiz umas aquisições, adquiri algumas edições do Batman e comecei a ler. E li essas duas aqui que trazem uma história em sequência, O Espírito da Fera, que tem parte 1 e parte 2. E foi uma leitura realmente muito legal, muito gostosinha de ler. Aliás, essa revista do Batman em si, ela traz com ela essa sensação muito gostosinha de leitura nostálgica, assim. É um Batman enfrentando situações mais simples, mais feijão com arroz, né? Como eu fiz um vídeo aí um tempo atrás falando do Batman e suas versões, eu usei essa expressão. É claro, é lógico, eu sei da importância do personagem, eu sei que o Batman, né, o cara do preparo, como as pessoas falam, e nem preciso dizer que eu gosto pra caramba do personagem, né? Eu sei que ele, né, se envolve em todo tipo de história na DC, né, cósmicas, enfrenta deuses, semideuses, o cara não tem limites. Mas eu curto pra caramba o Batman mais caseiro, o Batman enfrentando situações dentro de Gotham, ou então não necessariamente dentro de Gotham City, mas naquela pegada que é mais dele, é mais particular dele, aquelas histórias que tem aquele ambiente que parece que foi feito para o personagem lidar. Tipo, foi feito pro Batman encaixar outro personagem naquela aventura, parece que não faz nenhum sentido. E é o que a gente tem com essa aventurinha, O Espírito da Fera, que curiosamente não é uma aventura que se passa o tempo todo em Gotham, mas tem muitos elementos de sobrenatural, de magia. Tem um Batman lidando com, né, com o sobrenatural, com aquilo que escapa à escala normal, né, que também é uma coisa que eu curto. Eu sempre digo, adoro o Batman, mas eu não gosto daquela coisa de o Batman com preparo pode enfrentar qualquer outro, pode derrotar o super-herói. Cara, eu acho extremamente forçado. Não gosto de forçação. O Batman é excepcional. Realmente ele é capacitado para criar problemas para muitos super seres. Mas aí querer dizer que ele pode enfrentar qualquer um, basta ter preparo e o escambau, eu acho que foge aquilo que se devia esperar, que se pode esperar do personagem. Mas ele interagir, ele ter que enfrentar muitas vezes alguns seres super poderosos ou sobrenaturais é uma coisa que eu curto, é uma coisa que me lembra tipo Zagor, por exemplo. Comparação nada a ver sobre muitos sentidos, mas nesse sentido tem tudo a ver, porque, né, é um cara que enfrenta robôs, alienígenas e não tem superpoderes. Eu gosto desse tipo de coisa. O Fantasma também, meu personagem predileto dos quadrinhos, né, meu super-herói predileto, o Fantasma. Basicamente é a mesma coisa, um cara sem superpoderes que enfrenta uma miríade enorme de inimigos. E eu gosto quando o Batman tem essas interações.
só que sem exageros. E é o que acontece nessa história. Uma história muito bem escrita, na qual ele enfrenta uma situação como essa e não há exageros. Há o Batman dentro daquilo que se espera do Batman, demonstrando suas capacidades e enfrentando uma ameaça sobrenatural. É ótima a história e eu queria comentar sobre isso. Eu queria comentar o quanto essas historinhas podem ser boas e o quanto essa revista, essa publicação da Abril me parece gostosinha. Eu vou mexer a câmera aqui, podia fazer isso numa edição, né? Transição de câmera, mudar a câmera e tal, aquela coisa do vão inverter e tal, mas vocês sabem que nesse canal isso não funciona, né? Isso vai ser feito assim mesmo, ó. Vou baixar um pouquinho, o Mestre do Terror vai sair um pouco do foco ali, só para eu ir dando uma folhadinha aqui, né? Para dizer de cara que o argumento é do Peter Milligan e os desenhos do Jim Aparo. E na primeira história, tá? Essa ainda não é a história que eu quero abordar. É preciso lembrar que essa é uma revista de linha da DC na época, o Batman de linha, não é uma minissérie fechada nem nada. Então a primeira história que nós temos aqui nessa edição é na verdade a continuação de uma outra história que começou em outro lugar. Por isso que nós temos o Peter Milligan e o Jim Aparo aqui, né, numa história que me pareceu extremamente interessante. Eu até praticamente esqueci de mencionar isso, que teria essa primeira história. Essa história me pareceu muito interessante também, e também é o Batman lidando com uma ameaça que foge às proporções normais, né? Uma ameaça sobrenatural que eu gostaria de ter lido a primeira parte da história. Eu até fui conferir se nas edições que eu adquiri não veio a que eu precisava, que seria número 27, né, para eu poder ler, mas não veio, infelizmente eu fiquei sem saber. E aí sim, pessoal, nós vamos entrar na história que eu quero mencionar, que é o Espírito da Fera, que tem roteiro do Alan Grant e os desenhos do Norm Big Folger, que é Norm mesmo. Na verdade não é Big, é Pry Folger. Eu não conheço o desenhista, tá? Não é um desenhista que eu conheça, não sei direitinho, assim, de nome, não me diz grande coisa, mas o trabalho dele é bem feito. Eu já vi a arte dele por aí, né? O que eu tô querendo dizer é que não é uma arte que, pelo menos pra mim, eu coloque os olhos e diga, olha, é o cara, né? Eu sempre vou olhar e vou pensar assim, conheço essa arte. Infelizmente eu sou péssimo para esse tipo de reconhecimento. Mas a história se trata resumidamente, de uma maldição indígena que persegue um povo inteiro, persegue principalmente esse cara, o Lobo Negro, que teve um momento na vida dele em que ele se voltou para o mal, se voltou para a bruxaria, e agora um outro cara que tem ligações com ele. Eu não vou entregar tudo, eu não vou entregar todos os spoilers da história, mas um outro cara, um outro xamã que tem ligações com ele, resolve assumir o manto de curandeiro, de xamã da tribo, e começa a cometer vários assassinatos em busca não só de reunir determinados artefatos que são místicos, que são sagrados para os índios, como também a raptar determinadas pessoas que têm descendência com antigos personagens históricos, antigos homens brancos que fizeram mal à tribo, né, que traíram a tribo lá num passado distante, há mais de 100 anos atrás. A história, no seu final, guarda inclusive uma surpresa que eu achei muito interessante. Uma coisa simples, que devia ser fácil de imaginar, mas que me escapou, que eu só fiquei sabendo no final. E histórias que conseguem me dar alguma surpresa assim, sempre, né, me conquistam, sempre ficam no meu coração, e essa história conseguiu isso. Então esse é o enredo base, né? O Batman acaba investigando esses assassinatos e raptos que envolvem o roubo desses artefatos indígenas. Ele acaba chegando ao Lobo Negro e descobrindo que o Lobo Negro é necessário, é extremamente importante para que se resolva essa questão. Ele é parte principal, não poderia haver solução para o problema se ele não estivesse envolvido. Como curiosidade adicional, eu já vou mencionar isso aqui nessa revistinha aqui mesmo.
a revista tinha um correio. E é uma revista dos anos 90, né? Se não me engano, ali, é dos anos 90. É uma revista lá dos anos 90, cara. Em 1992, para ser mais exato. E impressionantemente, em plenos anos 90, as respostas às cartas do correio do Batman, do voo do morcego, eram respondidas como se fosse o Batman respondendo. As pessoas escreviam suas cartinhas para lá, falando como se estivessem perguntando diretamente para o Batman, e as respostas eram dadas como se o Batman estivesse respondendo. Eu achei isso tão estranho, me soou bizarro demais, porque nos anos 90 você já não espera mais esse tipo de interação ingênua, né? Em que as pessoas pensam que estão falando com o personagem e o personagem está respondendo as perguntas. Eu lembro que quando eu comecei a ler quadrinhos, durante um curto período, embora eu notasse, obviamente, que as histórias nunca se passavam no Brasil, durante um período bem curtinho eu cheguei a ter dúvidas se essas histórias não eram produzidas no Brasil. Logo descobri que não eram, por isso as cidades e tudo mais nunca era no Brasil. Isso de cara, assim, tipo, foi um período realmente muito curto, mas eu lia na seção de cartas, que eu sempre li, sempre gostei de ler a seção de cartas, eu lia que havia muita gente que realmente achava que as histórias eram produzidas no Brasil e mandavam sugestões, diziam, olha, por que vocês não fazem uma história assim? Por que vocês não fazem uma história assado? Realmente não sabiam que a Abril só reproduzia material, né? Ela não produzia o material. Mas daí a mandar cartas como se estivesse perguntando pro personagem e alguém lá, o editor, quem respondia, fingindo que era o personagem para responder, era uma coisa que eu não esperava encontrar em plenos anos 90, mas acontecia nessa revista. Veja só, eu só posso supor que, obviamente, era tipo um combinadinho, né? Quem tava mandando fazia questão de fingir que ia perguntar ao Batman e quem tava respondendo fazia questão de fingir que era o Batman. Né? Não que... Não me entendam mal, não que eu tenha achado que alguma vez alguém, não importa em que período, nos anos 60, nos anos 50, mandou uma carta para uma redação de quadrinhos fazendo pergunta como se estivesse falando com o personagem, achando que tinha um personagem mesmo para responder. Mas o que eu quero dizer é, em plenos anos 90, em que a inocência das coisas estava realmente morta, eu não acho que isso fosse outra coisa que não uma grande brincadeira, né? Não é possível que as pessoas realmente quisessem ser tratadas assim porque achavam legal, que, né, vamos fazer assim, vocês fingem que estão perguntando pro Batman e o Batman, eu finjo que sou o Batman para responder. Achei extremamente engraçado. A segunda parte traz os mesmos artistas, tá? O Alan Grant, grande Alan Grant, continua no roteiro. E o Bray Fordley, ou algo do tipo, ainda é o desenhista. A parte 2, é claro, a história é só em duas partes, é que traz o grande desfecho. Eu gosto muito desse Batmóvel que aparece aqui. Eu não tenho nada parecido com ele na minha coleção de Batmóveis da Hot Wheels ali. Mas eu gosto muito desse Batmóvel. E o Batman está, né? Saiu de Gotham, foi para Nevada, se não me engano, para investigar isso, encontrar o Lobo Negro e realmente chegar ao fim desse mistério, deter os assassinatos. É quando ele começa a tomar consciência de que realmente está lidando com uma coisa muito mais sobrenatural do que qualquer coisa. Vou dar uma ajustadinha aqui, pessoal, só para... Né? Porque ele começa a lidar, ele está lidando com uma coisa muito mais sobrenatural do que ele sequer podia imaginar. No começo da aventura, o Batman não estava imaginando nada sobrenatural, assim, que ele estava lidando com uma coisa sobrenatural. Ali ele acaba descobrindo. E a história é muito bem construída, não é uma história complexa, não é uma história cheia de meandros, cheia de reviravoltas. É uma história que vai seguindo uma linha linear muito divertida. Você gosta de acompanhar, você se preocupa com o que está acontecendo. Pontos negativos todas as histórias têm. Um dos pontos negativos que eu vejo nessa história aqui
mesmo ele tendo a sua explicação, é quando o Batman enfrenta esse aqui, é o Dois Corações, é o grande vilão da história, né? E o Batman vai enfrentá-lo. No final, né, no grande ápice, eles têm uma batalha. Isso também não é um grande spoiler, a gente sabe que sempre acontece assim. E apesar de todo o treinamento, de toda a perícia, de ser um dos maiores lutadores corpo a corpo da DC, o Batman enfrenta gigantescas dificuldades para conseguir lutar com esse cara que não tem nada de especial, não se dá a entender absolutamente em nenhum momento que ele seja um cara mega treinado ou algo assim. A explicação que a história tenta dar para ele conseguir se equiparar ao Batman é esse lance aqui. Até vou erguer um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Ele joga esse saquinho com um pó na cara do Batman e o saquinho é alucinógeno e ele afeta o Batman de maneira que ele não consegue lutar tão bem. Mesmo assim, considerando que o Batman lidar com essas coisas, gás do medo, enfim, né, um monte de coisas químicas que já jogaram nesse cara e que ele está acostumado a lidar com isso, mesmo assim eu achei forçado que um simples xamã conseguisse lidar com o Batman durante tanto tempo, né, lutar de igual para igual, mesmo considerando tal pó. Mas, como já era de esperar, a vitória do Batman no fim. E lá no finalzinho tem aí, como eu disse, a grande surpresa, que não devia ser grande, é aquele tipo de surpresa que quando salta aos teus olhos, que quando tá revelado você pensa assim, tremendamente simples isso, eu devia ter pensado o tempo inteiro, tava na minha cara, mas você não pensa, eu tenho certeza que não fui só eu tenho certeza que muita gente que teve a oportunidade de ler essa história chegou ao final sem pensar nisso, não passou pela cabeça, porque é tão simples, e o simples muitas vezes nos escapa, e o simples é essencial muitas vezes para uma boa história. É o que nós temos aqui. Batman, o Espírito da Fera, como eu já disse, como eu mostrei aqui, foi publicada na revista de linha do Batman, da editora Abril, né, número 28 e 29, mas cabia direitinho numa daquelas minisséries em 2 edições ou edições especiais que tanto saíam lá pelo ano 2000, eu comprei muitas publicadas pela Mitos, se não me engano. Cabia direitinho, porque é uma história fechadinha em si. É uma história com começo, meio e fim, totalmente fechadinha em si, totalmente autossuficiente, muito bem ancorada nesse universo particular do Batman que eu tanto gosto e muito bem escrita. É o tipo de historinha que dá prazer em falar e recomendar. Eu ainda não li muitas outras edições dessa fase do Batman em formato americano aqui, que eu já disse que tem, acho que é a 3ª série, mas não tenho certeza, mas vou ler mais algumas, e o que eu posso dizer é que eu gosto do clima que essa revista me traz, da sensação nostálgica que essa revista me traz. Eu recomendo muito, né? Eu gosto muito até porque era uma revista que tinha a particularidade de ter histórias só do Batman. Era uma revista do Batman, de fato. E isso é bem legal. Se você gostou desse vídeo, like aí pra mim. E para o Mestre do Terror, que vai voltar a aparecer.